Olá, gente, estamos gravando e falando nessa temporada, nessa estação, sobre as bem-aventuranças. Ontem eu falei bem-aventurados aqueles que veem e aqueles que ouvem, falando de um contexto em que Jesus estava falando para os seus discípulos, explicando para eles a parábola do semeador. Nesse texto agora parece-me contraditório. João 20 diz o seguinte no versículo 29: Disse-lhe Jesus a Tomé: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Como é? Bem-aventurados que veem e que creem, bem-aventurados aqueles que não ouviram, não viram e creram. Não dá para entender muito bem à primeira vista, a não ser que você entenda que para entender alguns fenômenos da espiritualidade, nós precisamos de crer e não ver. Há outros fenômenos que Deus nos dá a conhecer. Por exemplo, Deus nos dá a razão para entendermos a Escritura, para estudarmos a Bíblia, para avaliarmos textos e contextos, para não falarmos nenhuma bobagem ou besteira sobre a Bíblia. Então Deus nos faz enxergar, nos faz ver, nos aponta o caminho. Mas há uma situação aqui, no caso de Tomé, ele não cria mesmo. Ele não cria porque ele achava absurdo alguém morto ressuscitar. E Jesus disse: porque você viu, você crê? Onde está a sua fé? A sua fé não deve estar naquilo que você toca ou vê. A sua fé na minha ressurreição, no meu poder sobre a morte, tem que estar dentro do coração. Muitos não viram e creram. Eles têm muito mais gozo, muito mais alegria. Porque o fato visual passa, mas o fato do coração não passa. A fé, aqueles olhos do coração a que Paulo se refere em Efésios 1,18, são olhos cujas imagens diante dele não se apagam jamais, porque são imagens da fé, são sentimentos da fé, são produções da fé, do metafísico, daquilo que não é imaginado pela mente humana, mas é um outro grau de inteligência. Aliás, a fé é o mais alto grau de inteligência do ser humano. E Jesus disse para Tomé: Tomé, você precisa de crer, e então você vai ver. Coisa extraordinária. A gente, para ler a Escritura, precisa de ver e precisa de ouvir. Para você crer na obra de Jesus Cristo como Salvador, você tem que crer lá dentro do coração. Por que estou falando isso? Há tantas pessoas que conhecem a Bíblia, até explicam a Bíblia, mas acham a ressurreição de Cristo um absurdo. E Jesus diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. A alegria nossa está em andar pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Bacana, né, gente? Amanhã eu vejo vocês falando mais sobre as bem-aventuranças da Bíblia, o ser feliz conforme a Escritura Sagrada. Um abraço, vejo você amanhã.